Olá pessoal, tudo bem? Fazer um vídeo um pouquinho mais curto dessa vez, apenas para complementar esse vídeo dos campeões brasileiros. Se você não viu, peço que veja, está na descrição, e quem assistiu e está aqui acompanhando vai entender todo o meu propósito. Semana passada, quando eu gravei esse vídeo, esse último vídeo dos campeões brasileiros, eu havia feito uma analogia explicando da minha razão, da minha observação, por que Taça Brasil e Roberto Gomes Pedrosa não podem ser considerados campeonatos brasileiros, e ainda falei do torneio Rio São Paulo que precedia, né, o Roberto Gomes Pedrosa. Expliquei toda a minha observação da importância que tudo isso tem, e tinha enorme importância, mas do porquê que não pode ser considerado campeonato brasileiro. Uma das explicações que eu dei para essa não unificação, na minha opinião, foi uma analogia com as competições B, digamos assim, as secundárias da Conmebol. Quais seriam essas competições secundárias? A Supercopa da Libertadores, que aconteceu de 88 a 97, a Copa Conmebol, que aconteceu durante o mesmo tempo, até um pouquinho mais, de 92 a 99, e a Copa Mercosul, que havia acontecido de 98 a 2001. Eu disse que se porventura alguém propusesse unificar esses títulos e dizer que todos eles são a Copa Sul-Americana, seria um absurdo, que todo mundo haveria de concordar. Razão essa pela qual eu discordo da Taça Brasil, etc. Qual não foi a minha surpresa, ainda nesta semana na qual eu gravo este adendo, mas antes da publicação do meu vídeo dos maiores campeões brasileiros, o jornalista Sr. Júlio Gomes escreve um texto dizendo que quem tem mais tem 17, que é aquela referência, né, a uma propaganda que o Palmeiras fez quando da unificação. O Corinthians havia dito que se tornava o principal campeão brasileiro. Enfim, ele usou essa analogia do comercial para dizer que quem tem mais tem 17. E o Palmeiras teria 17 títulos, na opinião dele, que são os que valem mesmo, os verdadeiros, os que valem. E nessa lista, o cidadão incluiu a Copa Mercosul do Palmeiras, mas ele fez o seguinte: Copa Mercosul barra Supercopa da Libertadores barra Copa Conmebol. Então, para essa brincadeira, e barra Sul-Americana. Então, nessa brincadeira, ele incluiu a Conmebol do Botafogo, as duas do Atlético Mineiro também, nessa piada aí. E aí o São Paulo, uma Supercopa da Libertadores de 93, a Copa Conmebol de 94, entraram para essa lista ali, né? Então ele não unificou nada, porque não tem poder para isso, mas ele colocou como sendo a mesma coisa. E aí a maioria dos palmeirenses, acredito eu, que tenha gostado disso. Porém, uma semana antes, o mesmo Júlio Gomes havia dito que considerava brasileiro desde 71, foi irônico, podem me jogar pedras, podem reclamar, não sei o que, como é típico do irmão dele, né, o impronunciável. Mas veja, o que eu apontei como sendo um enorme traço de incoerência, o cara utilizou como minha opinião. Discordem, aqui está a minha opinião. Então nós precisamos parar com isso de achar que a minha opinião é o que vale, etc., e não se importar com nenhuma análise verdadeira, né? A minha proposta, quando eu fiz essa analogia, foi justamente demonstrar o ridículo que é você transformar torneios que foram criados com um propósito, com um objetivo, de uma forma, de repente, com o passar do tempo, você olha para trás e diz que é tudo igual. Se é merecido e é lógico transformar Mercosul, Supercopa e Conmebol em Sul-Americana, é obviamente que é lógico transformar a Taça Brasil e Roberto Gomes Pedrosa em Campeonato Brasileiro. E é obviamente que é lógico dizer que o Sul-Americano de Campeões do Vasco de 48 é a Libertadores, e é obviamente que é lógico que a Copa Rio de 51, 52 seria um Mundial de Clubes. Por que então esse cidadão, para esses outros casos, ele usa esse critério, dizendo que não dá para mudar a história, e nesse caso ele o fez? Certamente foi porque quando ele lançou aquele texto para dizer que o Flamengo era o maior campeão brasileiro, ele levou pedradas e causou polêmicas, e agora ele faz dessa forma para de repente apaziguar os ânimos dos palmeirenses, ou para justamente conseguir mais atração, que é a maior escola que o irmão dele fez, e aí, nesse ponto ele aprendeu. Como eu costumo dizer, faço uma brincadeira nessa analogia dos irmãos aí,
Qual que é a diferença entre Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus, e o R.R. Soares, da Igreja Internacional da Graça de Deus? Sendo que os dois são cunhados, né? A única diferença é que o Edir Macedo fala o que ele realmente pensa, ele compra brigas, e a passo que o R.R. Soares fica ali no cafezinho com pão de queijo. Então o Júlio Gomes é o cafezinho com pão de queijo. Ele é o cara que está tentando apaziguar os espíritos. Então eu vou deixar o link dele como sugestão e deixo principalmente algumas críticas pontuais para quem eventualmente venha a pensar como ele nesse caso. A Copa Mercosul existiu de 98 a 2001 e ela contemplava apenas 5 federações: a chilena, a paraguaia, a uruguaia, a argentina e a brasileira. Desses times que foram escolhidos, sempre, durante toda a história dessa competição, de 98 a 2001, participaram os mesmos. Uma pequena diferença é que em 2000, em vez do Grêmio, participou o Atlético Mineiro. O Grêmio havia participado em 98 e 99 e participaria novamente em 2001. Mas esses foram os clubes selecionados: o São Paulo, o Palmeiras, o Corinthians, o Flamengo e o Vasco, o Grêmio e o Cruzeiro. E aí houve essa substituição do Grêmio pelo Atlético Mineiro. Os argentinos eram os mesmos: Vélez, River, Boca, etc. Os uruguaios os mesmos: Peñarol, Nacional. Os paraguaios os mesmos: Cerro Porteño e Olímpia. E os chilenos os mesmos: Colo-Colo, Universidade Católica e Universidade de Chile. Portanto, não havia nenhum critério algo que eles devessem disputar, alguma posição na qual eles devessem ter se classificado nos seus campeonatos nacionais ou o que fosse para participar. Essa participação era baseada única e exclusivamente no aspecto econômico. Sim, esses são os clubes mais representativos dos respectivos países, pode-se assim dizer, certamente. O que demonstra que não havia também um olhar para o histórico de participações e vitórias em títulos continentais, dado que o Santos, bicampeão da Libertadores e Mundial 62-63, não participou desse torneio. O Internacional, né, o promulgado campeão de tudo, não foi participar desse torneio, embora tivesse chegado à final da Libertadores de 80. Ao passo que o Corinthians, né, eu sou corintiano e estou fazendo essa crítica sem qualquer tipo de clubismo. O Corinthians sequer havia chegado qualquer coisa longe na Libertadores. O Corinthians em 97 disputou até a última rodada para não cair. Então não há nenhuma coerência na classificação para Mercosul. Aqui a coerência estabelecemos assim o critério econômico. Segundo ponto, como eu acabei de dizer, participaram 5 federações. Qualquer competição da Conmebol tem que ter 10 federações participando. Eliminatórias jogam 10 seleções, não jogam 5, né? E quem ganhasse a Copa Mercosul não disputava nem a Recopa Sul-Americana, não ia para a Libertadores, não, ficava naquilo mesmo. Portanto, era um torneio que tinha um caráter amistoso e econômico. No entanto, o aspecto técnico era valorosíssimo. Não estou de forma alguma lamentando aqui. O Corinthians teve 2 oportunidades, chegou a semifinais e foi eliminado. Em 2001 nós tínhamos quase certeza que iríamos para a final, vencemos o primeiro jogo por 2-1 e perdemos o jogo de volta por 4-1 para o São Lourenço, que enfrentou o Flamengo na final e foi campeão. Portanto, o valor técnico daquele torneio é inquestionável, né? O valor de você vencer daquela competição, muito embora um olhar aí para a história vê que River Plate e Boca Juniors jamais fizeram uma final e chegaram à semifinal apenas uma vez. O River, acho que em 2000, chegou apenas a uma semifinal. O São Lourenço era o clube da Argentina mais forte na Mercosul. Teve 2 semifinais que eu mencionei e ainda teve uma final com título em 2001. Supercopa da Libertadores, o que era? De 88 a 97, os clubes que haviam sido campeões da Libertadores outrora participavam. Então todos os campeões da Libertadores passavam a ingressar. O Vasco participa em 97 como campeão daquele sul-americano de 48, o qual o senhor Júlio Gomes sequer mencionou na lista. Então não há coerência nenhuma no que o cidadão fez. De 92 a 99 nós tivemos a Copa Conmebol, que era vista como uma coisa inferior pela forma que era conduzida, pelos estádios, pelos times que participavam. Você tinha até algum critério, de fato, ainda nos anos 90, posição na qual você se classificava no Campeonato Brasileiro, você participaria da Conmebol.
a portuguesa, né, foi vice-campeã de 96, participou da Conmebol de 97, porque naquele período era só os campeões do Brasileiro e da Copa do Brasil que participavam da Libertadores. Mas aí a Conmebol foi degringolando de uma forma a ponto de em 1999 a final ter sido entre CSA e Tajeres. E o nosso querido Júlio Gomes coloca ali, né, dentro Copa Conmebol / Mercosul / Supercopa Libertadores / Sul-Americana. Pelo amor de Deus. Então nós precisamos ter coerência, certo? É a única coisa que eu cobro das pessoas na vida, e ainda mais de jornalistas, analistas, pessoas que vão por opinião, seja coerente, tenha um critério, observe esse critério, utilize-o até o fim, não tente adaptá-lo para situações, tenha metodologia nos seus estudos, na sua forma de argumentar. É lógico aqui que nós estamos tratando de uma situação menor, uma situação pequena, futebol, mas nós estamos vendo aí na política revisionismo, né? O que foi decidido passou a não ser decidido porque quem decidiu não devia decidir e quem podia decidir não decidiu, não é isso? Vocês entendem do que eu estou falando certamente. Não quero entrar em outras esferas, mas precisamos de critério, precisamos de coerência, coisa que esse jornalista e a maioria, infelizmente, dos jornalistas do Brasil não tem. Beleza? Um abraço a todos.